Lord of Mysteries, capítulo 139. Estudando o 30782. Depois que a luz carmesim à sua frente se dissipou, Derek Berg viu seu quarto mais uma vez. Ele viu a bola de cristal puro em suas mãos. Crack! A bola de cristal quebrou por dentro. Alguns pedaços se transformaram em feixes de luz ilusórios que voaram para o vazio ao seu redor, enquanto os outros fragmentos cristalinos caíram ruidosamente no chão. Derek olhou, estupefato. Ele podia ver os traços de sangue em seu rosto refletidos no espelho de bronze. Ele notou uma luz carmesim espiralando na parte de trás da palma da mão direita, formando um círculo com linhas que se estendiam a partir da borda. O estranho símbolo penetrou na palma de sua mão e desapareceu. Derek ficou atordoado enquanto vários relâmpagos iluminaram o céu antes de cair em si. Ele olhou para os fragmentos da bola de cristal no chão. Então olhou para as costas de sua mão direita enquanto seu olhar se tornava mais profundo. Saiu de seu quarto, voltou para a sala e abriu a porta para olhar o céu acima da cidade de prata. Um arco de raios cruzou o céu, iluminando a cidade com um brilho prateado. Logo em seguida, veio um trovão estrondoso. O mundo pertencia às trevas. Sem qualquer partícula de luz, a escuridão pesada só deixou as pessoas em desespero. Derek cerrou os punhos. Não havia alegria em seus olhos, pois ainda estavam cheios do resquício de tristeza e dor. Mas ele não estava mais perdido. Ufa! Parece que consegui enganar outra pessoa para se tornar um membro. Não, consegui recrutar outro membro. Klein balançou a cabeça e zombou da força atual de seu clube de tarô. O líder, o tolo, era apenas um sequência 9, aquele que acabara de digerir totalmente a poção vidente. E havia pelo menos 3 Beyonders de alta sequência na sequência 4 na desesperada cidade de prata de que o Sol falou. Depois de mencionar o método de atuação mais uma vez, posso começar a contar ao capitão os detalhes e entregar minha inscrição especial. No mínimo, deixarei de ser responsável pelo suporte assim que me tornar um palhaço. Klein não ficou no mundo da névoa. Ele estendeu sua espiritualidade, envolveu-se nela e iniciou uma descida. Rasgando a névoa cinzenta e passando pelos delírios, ele voltou para seu quarto antes de dissipar a parede da espiritualidade. Então, Klein pegou a chave e saiu da sala. Ele primeiro foi aos 2 quartos reservados por Dan, para dar uma olhada e confirmar que o capitão e Fry ainda não haviam retornado. Ele então se dirigiu ao primeiro nível e devolveu a chave ao chefe. O chefe olhou para o relógio de parede ao lado e deu um sinal de positivo. Bom trabalho. Ei, você está enganado sobre por que reservei um quarto por hora? Klein quis se explicar, mas finalmente decidiu deixar o mal-entendido como estava. Sentindo-se injustiçado, tentou consolar-se. Sim, assim ele não vai falar que aluguei outro quarto na frente do capitão. Depois de sair e se preparar, Klein fez uma rápida adivinhação e voltou para a pousada com base nos resultados. Ele foi direto para o 2º andar para encontrar Dan e Fry discutindo suas investigações em um dos quartos, exatamente como ele esperava. Podemos confirmar que o espectro apareceu nos últimos 3 meses, resumiu Dan a Klein com um aceno de cabeça ao passar pela porta. Klein imediatamente repetiu. Minhas investigações também confirmaram isso. Ele destacou os pontos principais de seu questionamento e concluiu. Há um cidadão chamado Scoundrel Grey que afirmou ter o retrato do primeiro Barão Lamud. Ele disse que era uma pintura a óleo antiga com mais de 1000 anos. Não me diga que você comprou? Os olhos de Dan brilharam quando ele foi pego de surpresa antes de perguntar. Capitão, você acha que eu sou tão estúpido para ser enganado tão facilmente? Klein deu uma risada seca. Não. Eu não comprei. Apesar de ser estudante de história, já frequentei algumas aulas de arqueologia e tenho alguma experiência nesta área. Eu posso mais ou menos determinar se algo é falso. A pessoa no retrato parecia um pouco com meu professor de história, Sr. Azik. Ele mencionou casualmente a informação mais importante. E de fato, Dan não prestou muita atenção a isso. Ele massageou as têmporas e disse: Esta é uma pequena cidade perto de um local histórico. Sempre haverá uma miríade de antiguidades aqui. Acabei de ver um vendedor vendendo as taças de prata do Barão Lamud.
Alguém tentou me vender o emblema da família Lamude, alegando que havia sido desenterrado do castelo, acrescentou Fry. Klein inconscientemente perguntou: Vocês compraram? Fry e Klein se entreolharam e não continuaram com o assunto. A próxima missão é para você, ou Fry, levar o artefato selado 30782 para fora da cidade para algum lugar desabitado. Caso contrário, uma boa metade das pessoas nesta pousada se tornará idiotas tagarelando louvores ao sol. Você vai primeiro ou Fry? Dan olhou para Klein com seus profundos olhos cinza. Eu. Klein ergueu ligeiramente a mão e sorriu. Ainda é muito cedo, então posso voltar e dormir bem mais tarde. Faremos turnos de 2 horas, certo? Sim. Fry, vá até Klein e confirme onde você vai trocar o artefato selado. Dan se virou para olhar para o colecionador de cadáveres Fry. Ele já havia encontrado uma oportunidade de entregar o artefato selado 30782 para Fry, quando se separaram para conduzir suas investigações. Caso contrário, ele teria se purificado e começado a louvar o sol. Fry não teve tempo suficiente para se recuperar e só conseguiu segurar o item por mais 3 horas. Tudo bem. Fry tirou o emblema sagrado do sol mutante do bolso interno de seu blusão preto e o entregou a Klein. Klein pegou o item com bastante curiosidade e interesse. O metal estava quente ao toque, como se água quente estivesse fluindo dentro dele. O brilho suave e quente era como uma ondulação, espalhando-se em ondas e trazendo consigo um cheiro puro. Ao mesmo tempo, Klein sentiu que o emblema sagrado dourado escuro esculpido com o símbolo do sol estava limpando sua espiritualidade, removendo as impurezas e deixando-a pura. Claro, todos os artefatos selados têm seus perigos. A morte pode ocorrer se a pessoa não for cuidadosa o suficiente. É até possível ter um destino pior que a morte. Ele murmurou para si mesmo enquanto colocava o artefato selado 30782 em seu bolso interno. Depois de inspecionar seu revólver, amuletos e bengala, ele saiu do quarto e deixou a pousada junto com Fry. Eles foram direto para os arredores da cidade. Os dois circularam uma área ao lado de uma floresta esparsa e deserta, e confirmaram que não havia ninguém a dezenas de metros deles. Afaste qualquer um que se aproxime de você, Fry lembrou friamente. Eu irei tomar seu lugar em 2 horas. Parece bom, respondeu Klein com um sorriso. Depois de ver Fry entrar na cidade, ele encontrou uma pedra alta que havia observado anteriormente. Pegou algumas folhas da árvore ao lado dele e limpou a superfície da pedra. Ele então tocou o topo da pedra com o dedo e inspecionou a pedra sob a luz da lua carmesim. Depois de confirmar que estava limpa, Klein vestiu seu blusão preto e sentou-se. Por que ficar de pé quando você pode sentar? Klein pensou consigo mesmo. Após alguns minutos de silêncio, olhou para a floresta escura, silenciosa e bastante assustadora. Ele não pôde deixar de se levantar, tirando vários frascos de metal de seus bolsos escondidos e espalhando seu conteúdo, pó de ervas e óleos essenciais, ao redor da pedra. Klein recitou um encantamento em Hermes. Com a ajuda dos materiais, criou uma barreira de espiritualidade, selando a área em que estava. Ele fez esse ritual simples por 2 motivos. Primeiro, não queria confiar muito em sua premonição de perigo como vidente para se defender contra cadáveres e espíritos lançando um ataque furtivo contra ele. A segunda razão era para manter os insetos longe. Isso é 100 vezes melhor do que repelente de insetos. Klein voltou a sentar-se satisfeito. Depois de ficar sentado por alguns minutos, Klein tirou o artefato selado 30782, por curiosidade. Ele começou uma inspeção detalhada do emblema sagrado do sol mutante. Eu me pergunto se eu poderia usar a adivinhação para descobrir suas origens e como ele se tornou especial. Ele pegou a caneta e o papel que sempre trazia consigo e escreveu uma declaração. A origem do emblema sagrado do sol mutante em minhas mãos. Como um vidente qualificado e verdadeiro, Klein fez os preparativos necessários para adivinhar em qualquer lugar. Depois de recitar a declaração 7 vezes, fechou os olhos e entrou em um estado de cogitação, usando isso como uma plataforma de lançamento para impulsioná-lo em seus sonhos. Tudo o que ele viu foram fragmentos de luz em seus sonhos. Fora isso, ele não aprendeu mais nada. Sim,
A igreja deve ter conseguido que outros videntes tentassem a mesma coisa no passado. O fato de não haver menção de sua origem deve significar que não houve resultado da adivinhação, assim como aconteceu agora há pouco. Klein suspirou. Ele então pensou. Eu me pergunto o que aconteceria se eu eliminasse as interferências. Esse pensamento imediatamente encheu a cabeça de Klein, levando sua curiosidade ao máximo. Depois de mais de 10 minutos de hesitação, ele se levantou. Decidiu que estava tudo bem, já que não havia ninguém por perto, considerando como estava em uma área isolada da floresta. Ele deu 4 passos no sentido anti-horário dentro de sua parede de espiritualidade antes de entrar no mundo acima do nevoeiro mais uma vez. Klein sentou-se no assento de honra da antiga mesa do magnífico palácio. Ele conjurou algumas folhas de pele de cabra marrom amarelada e uma caneta tinteiro preta, bem como o emblema sagrado do sol mutante. Parece bastante real. Ele esfregou o artefato selado 30782 em suas mãos, encontrando o toque idêntico ao que sentiu no mundo exterior. Ela se materializa com base no que eu senti? Klein murmurou para si mesmo antes de escrever a declaração que havia feito anteriormente. A origem do emblema sagrado do sol mutante em minhas mãos. Depois de recitar a declaração 7 vezes, segurou o pedaço de pele de cabra e o artefato selado 30782 em suas mãos. Ele se recostou e entrou em seu sonho. No mundo dos sonhos embaçado, Klein viu uma gota de um líquido dourado brilhante. Estava quente e clara. Estava suspensa sobre um altar, diante de um homem vestido com um clássico manto branco. O homem só estava de costas para Klein. Ele havia perdido todos os sinais de vida ao cair lentamente em direção ao altar de sacrifício. Naquele momento, o emblema sagrado do sol que segurava entrou em contato com o líquido dourado, o último rapidamente se infiltrando no emblema. O sonho se dissipou rapidamente depois que Klein viu isso, acordando-o. Então foi por causa do líquido dourado que este emblema sagrado tem sido tão eficaz e incontrolável até hoje. Décadas se passaram desde a descoberta deste emblema, mas seus poderes de purificação não diminuíram. Eu me pergunto o que era aquele líquido dourado? Algum ingrediente avançado de Beyonder? Klein brincou com o artefato selado 30782 em sua mão e mergulhou em pensamentos profundos. Depois de deliberar sobre isso por alguns minutos, ele tentou imitar a sensação que teve no sonho. Ele queria separar o líquido dourado do emblema sagrado do sol mutante que havia conjurado. Ele conseguiu quase imediatamente quando o pensamento veio a ele. Klein olhou em choque para o emblema que não era mais quente ou puro. Ele observou enquanto as gotas de líquido dourado se suspendiam silenciosamente no ar. Ele tinha ainda mais elogios para este espaço misterioso acima do nevoeiro. Isso é praticamente um milagre, mesmo que a separação e a materialização aqui não sejam reais. As origens desta gota de líquido dourado. Ele escreveu uma nova declaração com grande entusiasmo.